Oi, gente, eu sou a Joyce, psicóloga. Eu acho que a maioria das pessoas aqui do grupo já me conhecem e eu estou aqui hoje, até a pedido da Aline do grupo, para estar falando um pouquinho para vocês da minha experiência com o autismo, em comemoração ao dia especial que é hoje, né, 2 de abril, que a gente comemora o Dia do Autista. Todo mundo sabe o quanto eu adoro atender os autistas, né? Tanto que por isso a minha segunda pós-graduação foi em neuropsicologia. Só que hoje eu tô aqui para falar não de ciências, de estudo, nada disso. Eu estou aqui para falar da minha experiência profissional e principalmente da minha experiência pessoal com o atendimento dos autistas. Talvez o fato de eu gostar tanto de atender os autistas e conviver com eles tenha a ver um pouquinho com a minha personalidade, que é uma personalidade mais insegura, que sempre vive naquele limiar entre a sensação de proteção e abandono. E os autistas são as pessoas mais sinceras que eu conheço, as pessoas mais verdadeiras. E isso é muito bacana, isso me faz sentir mais segura ainda, atendendo os autistas, gostar ainda mais deles. Falo dessa questão de personalidade porque eu entendo que para pessoas assim que precisam de mais atenção, das pessoas em volta, que são aquelas pessoas mais simpáticas, mais disponíveis, é muito difícil realmente conviver com uma pessoa autista, porque o autista ele não é de elogiar, não é de ficar dando atenção, ele não precisa disso e acaba não fazendo isso com as outras pessoas. Então, para quem precisa muito disso, desse reforçamento, acaba sendo difícil mesmo conviver com uma pessoa que parece o tempo todo desinteressada, na verdade. Só que não é desinteresse. Eles são sinceros e eles precisam não de elogios, de atenção, de que fiquem próximos deles, conversem com eles o tempo todo. Ao contrário, eles precisam de segurança. E quando eles se sentem seguros, eles conseguem se desenvolver muito, muito mais. Eu falei do desinteresse, em alguns momentos eles podem parecer desinteressados, indisponíveis, mas é porque eles não costumam invadir o espaço das pessoas. Então eles deixam as pessoas lá, se elas precisam deles, eles acreditam que elas vão pedir. Da mesma forma, a forma que a gente ama demonstra a forma que a gente quer ser amado. Eles também não gostam que invadem o espaço deles. E quando eles precisam, eles pedem. Então, por isso que eles não precisam que a gente esteja ali o tempo todo. Olha, você precisa disso, precisa daquilo, você quer comer. Eles sabem o tempo dele. Claro que a gente tem que trabalhar para desenvolvê-lo, porque não só o autista, qualquer criança, o adulto, a gente está sempre em aprendizado e em desenvolvimento. E a gente vai trabalhar para desenvolvê-lo como qualquer outra criança. Só que o trabalhar para desenvolver não significa ficar ali o tempo todo vendo o que ele precisa, tentando dar uma atenção que na verdade não é necessária. Os autistas têm uma característica bacana que a maioria da gente precisa aprender. Eles são muito teimosos, mas teimosos no sentido de acreditar no que eles vivem, no que eles pensam. Por isso eles não são Maria vai com as outras, de forma alguma. E eles conseguem falar não com a maior facilidade. Porque eles não têm a necessidade de serem bonzinhos o tempo todo para serem aceitos. Exatamente por conta daquilo que eu falei, eles não precisam de atenção, de todo mundo ali elogiando. Então, eles têm toda essa facilidade de falar, não quero, não gosto, não vou. E às vezes parece um pouco agressivo, um pouco chato, eles podem parecer um pouco ranzinhas, mas na verdade são pessoas muito críticas, questionadoras. E quando eles confiam, eles conseguem ser flexíveis sim, mas a flexibilidade para o autista ela vem dentro de muita confiança. Como eu disse, os autistas são as pessoas mais sinceras que existem, inclusive em sentimentos. Eles têm uma sensibilidade muito grande, vocês já sabem isso, todos os sentidos deles são alterados, visão, paladar, olfato, tato, e por isso eles se tornam muito seletivos, inclusive com pessoas, porque os sentimentos deles também são muito intensos, então eles precisam se proteger em relação a isso. Então eles só se abrem mesmo, eles só permitem demonstrar ou sentir com pessoas que eles realmente confiam, porque aí eles não vão ser machucados, porque normalmente eles se machucam mais do que a gente mesmo, por isso essa proteção que eles acabam criando o tempo todo.
porque eles são pessoas que sentem demais, mesmo sendo as que menos conseguem demonstrar e sentir. Bom, e todos os meus pacientes que eu atendi, de alguma forma, foi um aprendizado muito grande, foi uma troca muito grande. Como eu disse, além de aprender, eles faziam um bem danado para mim o tempo todo, por isso que eu gosto muito. E eu vou dar dois exemplos. De um paciente, que é o sobrinho da Aline, o Gabriel, ela me autorizou a falar sobre ele, que ele chegou logo no meu início de experiência enquanto psicóloga. Eu acho que na época eu tinha só uns 4 anos de atuação. Eu comecei a atender ele tinha uns 5 anos, hoje ele tá com 10. E foi muito bacana, assim, o quanto o desenvolvimento dele e o meu desenvolvimento com ele. O quanto ele me auxiliou no meu desenvolvimento. E ele chegou para mim com diagnóstico de hiperatividade, mas eu não concordava muito com aquilo, porque ele conseguia se concentrar nas atividades, mas realmente muito agressivo em alguns momentos, de chutar mesa, armário e tudo. E aí eu comecei a perceber, ele se vinculou muito bem comigo e entrava todos os dias para a sala, para o grupo de crianças, de mão dadas comigo. E às vezes ele tinha dia que ele não entrava, ele saía na frente emburrado e já chegava nervoso na sala chutando as coisas. Até que eu percebi que sempre acontecia isso quando entrava uma criança nova pro grupo. Quando ele percebia já na sala de espera que tinha uma criança nova que ia entrar. Isso deixava ele muito desconcertado. E aí eu comecei a questionar isso e algumas repetições que ele tinha em relação ao sobrenome dele. Que não afetavam, umas brincadeiras que afetariam outras crianças, mas ele repetia sem que isso o afetasse. E foi aí que eu chamei a Aline pra gente ver outras informações que ela ainda não tinha trago, porque a gente não imaginava, já tinha vindo mais ou menos com o diagnóstico, a gente foi puxando mais pra esse lado. E aí eu vi, não, ele é autista. E a partir daí a gente começou a trabalhar em cima disso. E com o tempo foi possível trabalhar até a psicoeducação com ele. Como eu disse, o autista ele é muito questionador, ele é muito inteligente. Quando ele se vincula, ele confia, ele trabalha suas questões e se desenvolve de uma forma muito rápida. Por fim, ele compreendeu isso, de que deixava ele incomodado, situações novas. E no fim das contas, ele mesmo se apresentava para as crianças quando entrava crianças novas. Olha, eu sou o Gabriel, eu fico um pouco nervoso a hora que entra uma criança nova, mas depois eu fico bem. E aí, depois ele já nem ficava mais nervoso. Entre várias outras coisas que a gente foi trabalhando junto, ele foi percebendo o esforço que ele tinha em se tornar uma pessoa melhor. E várias pessoas, e como os outros autistas, às vezes ele ficava nervoso, realmente agressivo em casa, principalmente quando invadia o mundo e o espaço dele. Parecia muito ranzinza, mas na verdade é uma pessoa que sente demais e tem bons sentimentos. Só que ele quer que tudo funcione da melhor forma possível, de uma forma harmoniosa. E como nem todo mundo faz dessa forma, ele acaba realmente ficando nervoso. Mas, principalmente o Gabriel, uma pessoinha muito especial. Antes é que quando o autista está dentro do processo psicoterapêutico de aprendizagem, quando ele confia em estar ali, quando ele está bem vinculado, ele faz um esforço enorme para ver as coisas desenvolverem. É muito bacana. E também eu trabalhei com um adolescente, que a mãe até está no grupo também, que me chamava muita atenção e me ensinou algumas coisas também. Eu lembro que uma vez eu estava insistindo para que ele fizesse um texto que fosse de imaginação, né? Que é a dificuldade do autista, porque eles são muito técnicos, muito verdadeiros, muito realistas. E eu queria trabalhar um pouquinho dessa questão da imaginação para trabalhar a flexibilidade. E foram vários dias pedindo para ele trazer uma tarefa de um texto imaginativo, tipo de coelhinhos que falam, que tem família, de casinhas que andam. E por mais que eu explicasse, ele vinha com um texto técnico, um texto científico. Até que um momento eu fui e me questionei, gente, uma das características que eu mais gosto no autista, que é a sinceridade, que é ser verdadeiro, eu tô trabalhando contra, né, na verdade. Então eu mesmo vi que aquilo não estava sendo tão bacana, apesar de ser uma das técnicas. Mas para que eu ia trabalhar aquilo se aquilo realmente não era um problema tão grande para ele?
eu acabei buscando outras formas de trabalhar a flexibilidade dele. E outro fato bacana que aconteceu com ele no grupo é a questão da metáfora, né? Que todo mundo sabe que o autista tem dificuldade com a metáfora, com entrelinhas, exatamente porque eles são diretos, práticos. Então eles não entendem como as pessoas podem falar as coisas por entrelinhas, por metáforas. E depois eles começam a compreender, né? Quando a gente vai explicando. E aí um dia num grupo de adolescentes, eles muito agitados, porque tinha crianças não só autistas, tinha com hiperatividade, problemas de comportamento, TOD, né? E aí eu falei, gente, aqui tá parecendo que tá cheio de maritaca nessa sala. Aí ele olhou assim, procurando as maritacas, depois olhou pra mim e falou, Aí eu percebi que ele tinha entendido a metáfora. Então, assim, é muito, muito gostoso, muito bacana. E o quanto eu sei que eles estão ali realmente comigo, assim, a troca com o autista, ela é muito rica e muito grande, assim, para quem sabe sentir isso, é muito gostoso. Bom, e agora para finalizar uma dica para as mamães e profissionais que trabalham com os autistas. Às vezes pode parecer bem difícil, né, principalmente o autista que tem o traço mais forte, né, do espectro, mas quando a gente consegue se vincular, quando a gente consegue que a troca exista ali, é muito fácil desenvolver cada um dentro do seu potencial, claro. Eles só precisam compreender. É difícil pra gente entender que as necessidades deles são diferentes da nossa. Por isso eles não vão perceber as coisas da forma que a gente gostaria. E como eles são teimosos, a gente precisa convencê-los que existe uma forma melhor de fazer. E eles fazem quando a gente confia, mas a gente tem que explicar o porquê. É igual o relógio, né? Analógico. Por que todos os autistas têm dificuldades de interpretar? Porque o relógio é uma metáfora, no fim das contas. Mas quando a gente explica por que funciona daquele jeito, pronto, eles já tiram de letra e já conseguem olhar a hora na maior facilidade. E é isso em tudo. Quando a gente precisa de um carinho deles e a gente já tem um vínculo, é só explicar o porquê. Quando a gente precisa de um favor, de uma ajuda, é só explicar a importância daquilo. Ou quando a gente precisa que ele desenvolva algum comportamento, é só explicar. E cada um, né, na comunicação que cada um entende, mas eles vão desenvolvendo sim. A gente só precisa tentar se colocar um pouquinho no lugar deles, sabendo que eles sentem de uma forma diferente, que eles funcionam de uma forma um pouquinho diferente da nossa. Bom, e é isso. Eu espero que tenha feito a diferença para vocês esse vídeo, tá bom? E desculpa, é um vídeo bem caseiro e essa experiência minha foi eu quis passar para vocês uma experiência de coração mesmo, tá bom? Obrigada, até mais.